Pessoal, então boa tarde para todo mundo. A gente está iniciando aí o nosso quinto Fórum da Economia da Funcionalidade da Cooperação. Agradeço já enormemente a participação de todo mundo, né? Estou vendo os rostinhos, acho que eu conheço todo mundo que está aqui, talvez um ou outro que não. Então, acho que todo mundo já está um pouco familiarizado, né, com o Clube da Economia da Funcionalidade da Cooperação Rio, esse trabalho dos fóruns que a gente tem desenvolvido já há algum tempo, né, para promover o debate, a partir de temas emergentes, a partir de algumas temáticas extremamente pertinentes, né, e contemporâneas. Bem, então, me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou Amanda Xavier, eu sou coordenadora do Clube FC Rio e organizadora desses nossos fóruns da FC, que agora em 2020 a gente tem feito junto com o Instituto Atemis, que é o Instituto de Belo Horizonte, que trabalha junto com a gente nessa temática aí da economia da funcionalidade da cooperação. Bem, então desde junho, que a gente retomou os fóruns da FC agora de forma remota, né, que a gente vem discutindo a temática do bem viver alimentar acessível a todos. Então a gente está sempre trazendo a apresentação de casos reais que se aproximam, né, em maior ou menor grau aí, dos princípios da economia da funcionalidade e da cooperação. Hoje, a gente vai ampliar um pouco mais esse debate. Então, a gente vai tratar não só, né, dessas tantas funcionalidades que a alimentação permite, né, como a gente vem discutindo, né, a questão da nutrição, da saúde, do prazer, mas também hoje, né, especificamente do fim de vida da alimentação, né, ou seja, do tratamento adequado aí dos resíduos orgânicos e como que a compostagem, que é uma das principais coisas que a gente vai tratar hoje, além de evitar a poluição do meio ambiente, também pode gerar renda. Bem, só algumas coisas interessantes para a gente discutir essa temática, né, como introdução aí para o nosso fórum. Os resíduos orgânicos, gente, eles compõem mais da metade dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil. E a maior parte desses resíduos não é transformada em composto, né? Eu comentei da compostagem, mas a maior parte vai para lixão, para aterro, às vezes para terrenos abandonados, para as ruas, para os bueiros, e a gente sabe que isso gera muito problema ambiental. E essa questão, então, do lixo orgânico, né, sobretudo esses descartados nos lixões, nas ruas, nos rios, eles poluem muito o meio ambiente, né, e esse acúmulo de resíduo também, sobretudo esse que eu comentei a céu aberto, vai favorecer desenvolvimento de bactéria, de vermes, fungos, que causam doenças na gente, e doenças que não vão ser só por conta desses vermes ou fungos que vão surgir, mas também porque esse lixo a céu aberto vai favorecer, vai ser atrativo, né, para outros bichos, como inseto, rato, outros animais, né, a gente vive uma pandemia, né, sobretudo por conta disso, de doenças causadas no homem por conta de outros animais, e com a compostagem, né, eu comentei da compostagem, então com a compostagem, além de a gente evitar essa poluição do meio ambiente e gerar renda também, a gente faz com que a matéria orgânica volte a ser usada de uma forma útil, né, então aí a grande questão da funcionalidade aflorando aí também no fim de vida da alimentação. Então, para a gente discutir essa temática hoje, a gente vai ter a participação do Roberto Guião. Ele é doutor em resíduos pela COP, o FRJ, e pela Universidade de Dresden, Alemanha. É também embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil, é professor de engenharia ambiental, professor de resíduos e criador da iniciativa Doutor Catador, que é a iniciativa que hoje a gente vai discutir bastante aqui no fórum. É uma iniciativa de coleta, compostagem urbana e também de educação ambiental na cidade de Volta Redonda. Para quem não conhece, é no sul fluminense do nosso estado aqui do Rio de Janeiro. A gente tem também, né, como sempre, a participação do professor Francisco Duarte, que é diretor do Clube FC Rio, coordenador do Programa de Engenharia de Produção da COP FRJ, e também do professor Francisco Lima, que é professor da Escola de Engenharia da UFMG e coordenador do Núcleo Alternativas. E eles vão, junto comigo, né, mostrar, apresentar algumas questões e mostrar um pouquinho para a gente como que essa iniciativa do Dr. Catador se articula aos conceitos da economia da funcionalidade da cooperação. Bem, gente, já deixo aberta aí o nosso bate-papo chat para as questões, conforme forem surgindo, reflexões.
A Renata, né, já colocou aí as nossas mídias, o fórum está sendo gravado, então, no final, depois, né, ao longo da semana que vem, a gente vai disponibilizar no YouTube também para quem não puder, tiver conseguido entrar hoje, ou para quem quiser depois, vai estar salvo lá, tá bom? Bem, então eu vou convidar agora o Roberto Guião, já apresentei ele, mas vou pedir para ele se apresentar mais uma vez, e contar um pouco da iniciativa do Doutor Catador. Conta um pouco da sua história, Guião, e como é que começou a história do Doutor Catador, fala um pouco como é que tem sido também agora, né, na quarentena, os desafios, tá bom? Legal. Beleza. Então, boa tarde a todos, né? Muito obrigado aí a Amanda, né, o clube pelo convite. É um prazer participar, né? Assim, tem sido muito rico esses encontros, né? Estou gostando muito e vamos dividir um pouco da experiência que a gente tem feito aqui em Volta Redonda, né? Então, eu sou biólogo de formação, né? Eu sou da área de ecologia marinha, né? E na graduação e no mestrado. E eu trabalhei um tempo com isso, né, com essa área de pesquisa e de desenvolvimento de índices de qualidade, né, de ambientes, né, para ser útil para os órgãos ambientais. E eu não vi isso sendo usado muito na prática, né? Então, lá pelos anos 2000, eu comecei a pensar em fazer alguma coisa que pudesse ser bastante útil, né, para tentar resolver algum problema bem urgente, digamos, que a gente tivesse aí para ser solucionado. E aí eu pensei nos resíduos, né, e comecei a me envolver com a questão de compostagem e fazer a compostagem de maneira meio incipiente ainda, né, para testar alguns modelos, e fiz assim por uns 10 anos, até que em 2010 eu resolvi fazer um doutorado no assunto para poder entender efetivamente desse negócio e fazer alguma coisa com mais propriedade, né? Então me meti nesse doutorado na COP, né? Fui parar, né, na Alemanha, na Suécia, na América, visitei várias iniciativas, né, em países desenvolvidos para poder entender um pouquinho, né, e vim de volta com um monte de ideias para aplicar, né? Falei, pô, eu vou chegar no Brasil e a gente tem resíduo para caramba, né? Pra vocês terem ideia, cada um de nós, a gente produz em média 1 quilo de resíduo por dia, cada um de nós brasileiros, né? E a metade desse lixo é orgânico, como a Amanda falou, então cada um de nós todo dia é meio quilo, meio quilo de resíduo, e isso vai para os lixões e aterros sanitários, né? Então hoje, a política de resíduo sólido nossa fez 10 anos, dia 2 de agosto, né? Então agora, essa semana, né, completou 10 anos de política de resíduo sólido, que é um corte-cola da política europeia, com algumas adaptações, né? Na verdade, é uma legislação bacana, bem escrita, mas tem um monte de furos, né? Tem um monte de, digamos, de escapes, né, para a gente continuar do mesmo jeito que a gente está, colocando os resíduos dentro de um buraco e botando terra por cima, né? Então a política joga todas as fichas nos aterros sanitários, para a gente evoluir de um lixão, que é simplesmente colocar os resíduos a céu aberto, né, para um aterro sanitário, onde você põe uma manta embaixo, põe os resíduos e cobre, né, coleta o gás, no mínimo queima e teoricamente deveria tratar o chorume. Só que isso não acontece na prática, né? Então, mesmo se a gente tivesse 100% dos resíduos do Brasil indo para os aterros sanitários, mesmo assim seria ruim, porque a gente está desperdiçando todo o potencial daquele resíduo em termos de nutriente, em termos de energia, né? Todos os aterros sanitários vazam, né? E tem estudos que mostram que aquelas mantas que tem no fundo do aterro chegam a ter 10 furos por metro quadrado, né? E no máximo a gente consegue capturar de 30% a 40% do biogás gerado. Ou seja, entre 60% e 70% escapa direto para a atmosfera, que são as chamadas emissões fugitivas, né? Então, todas as fichas que a gente está jogando no Brasil hoje para melhorar a questão dos resíduos, né, dessas 200 e tantas mil toneladas que a gente produz por dia, é aterro sanitário, né? E é uma tecnologia obsoleta, ultrapassada, né? E mesmo assim, a gente ainda tem 60% dos municípios com lixão até hoje. Então a gente tem que evoluir, gente, tecnologicamente, né, para uma condição mais interessante para a gente botar esse resíduo dentro
de uma economia circular. A gente sair dessa história linear, né, e fechar esse ciclo, porque não é possível a gente continuar extraindo, processando, consumindo e descartando. Né? Essa história é antiga, né, para todos, vocês conhecem isso no mínimo, todo mundo é consumidor, né, todo mundo é parte desse problema. Né? A gente vai lá, alguém processa, você compra e a gente descarta. Né? Então tem um dado que os produtos têm, em média, 6 meses de vida, né, e são descartados, né, na sua vida. Né? Então a gente tem que evoluir para formas mais tecnológicas. Só que isso é difícil, porque tem uma limitação econômica, cultural enorme aqui, né, no Brasil, principalmente, né, ninguém quer falar sobre lixo, né? O lixo às vezes vão as crianças lá na nossa área de compostagem, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, e a gente fala assim, o que acontece com o seu lixo? Aí eles falam assim, o lixo eu boto lá fora. Não, mas e daí? E depois? Vai para onde? Né? Ninguém se faz essa pergunta. Não existe jogar fora. Né? Essa frase está muito um chavão, né? Não existe jogar fora num planeta finito. Né? Então a gente tem que reinserir essas coisas na cadeia produtiva. Então, não só os resíduos orgânicos, mas os resíduos inorgânicos também, a nossa taxa de reciclagem é mínima no país. Né? A gente deve estar aterrando 98%, 99% dos nossos resíduos na realidade. Então, a gente está desperdiçando todo esse potencial, né, de nutriente, de massa, né, e o potencial energético. Então, quando eu vim, né, com um monte de ideias lá de fora, falei, vou aplicar esse negócio agora, que vou ajudar esse problema, né? E eu pensava inicialmente em fazer o tratamento do orgânico, que era o que é, em teoria, o patinho feio do resíduo, né? Porque papel, plástico, vidro e lata, já existe mal ou bem uma cadeia de reciclagem começando, mesmo que incipiente, ela começa já a funcionar. Mas o orgânico está muito atrás, né? Se o reciclável seco já ainda é incipiente, o orgânico nem se fala. Então, o que eu pensei? Eu vou processar o orgânico in loco, né? Dentro das empresas, dentro dos condomínios, né? Para não ser necessário transportar esse resíduo para uma planta de tratamento central, né? Porque seria a forma mais ecológica, digamos, da gente poder dar cabo desse resíduo. Né? Gerei o resíduo em casa, eu tenho uma compostagem em casa, gerei num clube, num restaurante, onde quer que seja, eu vou tratar em loco e vou aproveitar aquele material. Muito bem. Aí abri uma empresa, eu e um amigo, e 3 anos depois a gente fechou. Né? Então, isso de 2015 a 2018, a gente tentou fazer isso e não conseguiu, porque ninguém queria tratar o resíduo em loco. No máximo, as pessoas queriam assim, toma aqui o meu problema, resolve para mim. Né? Se não for aterro sanitário, que é o mais barato, né? E as pessoas ficam muito presas nessa questão do econômico também, né? Sem pensar na externalização de custos que está acontecendo. Né? Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Aqui na minha cidade, Volta Redonda, tem a CSN, que é uma empresa grande, né? Uma empresa rica, um grande ícone, né, do capital e da indústria nacional, né? E 2, 3 vezes por ano eles me chamam lá para fazer proposta para o orgânico. Aí, professor, dá para fazer compostagem? Dá. Quanto custa? Eu faço a proposta. Não, mas está mais caro que o aterro sanitário. Eu falo, sim, está mais caro que o aterro sanitário, porque o aterro sanitário você vai abrir um buraco, vai colocar os resíduos lá e vai tampar, né? Mas aí eu não quero. Eu quero no preço do aterro sanitário. Não tem jeito de fazer a compostagem no preço do aterro sanitário. Mas por que o aterro sanitário é barato? Porque a gente externaliza custos. Né? Vai metano para a atmosfera e vai chorume para o solo. E perde os materiais lá dentro. Então a gente está criando um passivo para o futuro. Né? Para o futuro, não para o presente. Né? Porque a mudança climática já é uma realidade hoje. Não é uma coisa para amanhã. Né? O que a gente está vivendo hoje, em termos de pandemia, por exemplo, já é um reflexo dos nossos desmandos ambientais. Né? Tudo isso que a gente está vivendo já é um efeito colateral da nossa pegada ecológica. Né? E a gente continua externalizando custos, não pensando em, eu tenho que assumir que eu tenho um resíduo, esse resíduo faz parte da minha vida, da minha produção, né? Então eu tenho que dar conta desse resíduo. Não adianta eu mandar isso para um local que não vai tratar adequadamente e essa diferença de custo,
né, entre o tratamento adequado e o não adequado ser dividida para a sociedade, que é isso que a gente está fazendo, né? Quando a gente compra lá uma camiseta na China, né, e ela chega aqui mais barata, né, do que a produzida no Brasil, por que essa camiseta foi produzida tão barata lá? Porque custos ambientais foram omitidos, né? Custos sociais foram omitidos, mas em algum momento essa conta chega, né? Seja para essa sociedade ou chega para as outras. Então, essa é por isso que a gente não avança no setor no país, né? Ainda tem uma outra questão: o lixo, ele é o melhor lugar para o corrupto agir, né? Porque é difícil de você medir, você pesar, você controlar, né? Quando a gente o camarada faz um viaduto lá e diz que botou 30 pilares e botou 10, né? Aí o fiscal vai lá, conta, né? Tem 10, você falou que botou 30. Mesmo assim, o camarada faz, né? É isso que a gente vê, né? Imagina no lixo. Eu botei 1.000 toneladas, mas na verdade você botou 500, né? Então vai lá, tira lá para medir, para ver se foi isso que botou mesmo. Então é o lugar mais fácil de roubar, né? Para desviar dinheiro. Então a gente tem uma série de questões que a gente não consegue avançar, né, no setor no Brasil. Então, qual foi a ideia aqui, né? Aqui em outros lugares, essa ideia da compostagem aqui em microescala, né, que é coletar das residências, dos restaurantes, das empresas, isso já vem acontecendo em várias cidades do Brasil, né? É uma iniciativa de tentar fazer o caminho inverso. Em vez da gente esperar que o poder público faça alguma coisa para nós em grande escala, é a gente, enquanto sociedade, tentar começar a criar um serviço privado, né, que oferece essa oportunidade de tratar os resíduos de diferentes, né, de residências, restaurantes, escolas, seja lá o que for, né, e com isso tentar chamar a atenção da sociedade para a necessidade de que isso aconteça e ir contaminando as pessoas para que em algum momento tenha tanta gente falando disso, né, que isso possa ter chance de virar política pública, né, possa ter chance de interessar os políticos de fazerem isso numa escala maior, né, que englobe realmente todas as cidades, as pessoas, enfim. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Então aqui em Volta Redonda eu comecei há 2 anos, fez 2 anos agora em agosto, né? Eu fiquei naquela condição, né, com conhecimento represado, né, entendendo de um assunto e não conseguia atuar. Então um amigo chegou para mim e falou assim: princípio da permacultura, fazer o que você pode, onde você está e com o que você tem. Então o que eu podia fazer, né, sem recursos, sem um sócio capitalista, né, sem conseguir pegar um dinheiro no banco? Se eu pensei, se eu não posso fazer um tratamento em loco, eu tenho que fazer uma usina de compostagem. Para uma usina de compostagem, eu preciso de uma pá carregadeira, de um triturador, de um galpão. Aí fui no banco, né? Falei, preciso de um dinheiro emprestado. Você tem que ter um imóvel, tem que ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Eu não tinha nada das garantias que o banco queria, então eu não podia pegar um dinheiro emprestado. Não tinha um sócio capitalista. Então, o que eu podia fazer? Distribuir baldinhos mesmo de casa em casa e começar a fazer qualquer coisa, mas para tirar, movimentar a roda, né? Então eu não tinha um terreno. Então eu fiz um acordo com um clube social, né, daqui da minha cidade, que tinha muitas podas vegetais e tinha área, né? Então foi feito um acordo com esse clube, eles me cederam uma área e eu levava os resíduos para lá e começava a fazer a compostagem misturando com as podas vegetais do próprio clube. Então eu tratava os resíduos do clube, né, do restaurante do clube também, e levava os resíduos de fora para lá. E o adubo produzido a gente rachava. Metade do adubo ia para as áreas verdes do clube, metade ficava para mim, para eu vender, né? Então assim o negócio começou a funcionar em agosto de 2018. Né? Então 2 anos depois, ainda é um negócio pequeno, mas a gente já tem hoje 50 e poucas residências. Tem algumas empresas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí essas empresas que estão participando. E já é possível funcionar uma iniciativa de compostagem, né? Mesmo que em pequena escala, mas já há uma movimentação das pessoas aqui em torno disso, né? Já startou
uma iniciativa de tratamento de resíduos aqui na cidade, né? E não só de aterramento sanitário, né? Em paralelo, a gente criou um pequeno centro de educação ambiental, porque percebeu que aquele exemplo prático ali de tratar o resíduo seria muito útil para mostrar para as crianças, para os jovens, todo mundo que quisesse visitar o pátio, né? Como que o processo é possível, é viável, não tem nada de sofisticado, de caro, de complicado, né? E aí a gente fez uma horta orgânica, né, que fica paralela à compostagem, então o resíduo saía da compostagem, o adubo, né, ia para a horta, a gente plantava lá umas verduras e começamos a levar as escolas lá para ver esse ciclo se fechando. Então, o alimento chegava, virava adubo, o adubo virava alimento novamente. Então, a gente já conseguia fechar um ciclo de reciclagem. E aí a gente juntou outros conhecimentos, né, como uma pequena zona de raízes, né, uma wetland, para lavar os baldes que os resíduos chegavam, né? Então tinha um tratamento lá, né, um saneamento ecológico bem simples, também com plantas. Eu montei um biodigestor que produzia biogás. A gente fez um telhado verde, uma pequena sala de aula com um telhado verde para mostrar a possibilidade de diminuir a temperatura e de armazenar água de chuva, né, naquele telhado. Então, são um minhocário, né, depois um viveiro de mudas, são várias pequenos exemplos, né, de modelos sustentáveis ali, que acabou ficando um tour interessante. Então, crianças de várias idades, desde 4, 5 anos, até jovens de 18, 19 anos, segundo grau, as universidades, a gente começou a levar lá e percebeu que era uma coisa muito legal e chegou a um ponto de ter lá 50, 60 crianças por semana visitando a área, né? E isso era muito interessante porque você percebia na prática o quanto isso efetivamente dava um clique na cabeça das pessoas, né? Quando eu ligava ali o fogão a biogás e perguntava para as crianças assim, ó, isso aqui é lixo, aí você via assim as cabeças, né, se movendo, você percebia que elas tinham entendido aquilo e não só ouvido alguém falar, né, de que aquilo ali era possível de ser transformado, né? Então essa foi um diferencial que a gente conseguiu criar, porque a compostagem em microescala já está existindo em várias cidades. A única coisa que é diferente que a gente agregou foi esse pequeno pátio de educação ambiental. Aí a coisa vem funcionando assim, né? Fez 2 anos agora, infelizmente parou a visita das escolas por conta da pandemia, né? Mas daqui a pouco a gente está pensando em retomar, porque é uma área aberta, né? Não é uma área confinada, é uma área bem ampla, né? Dá para as pessoas estarem lá com distanciamento social, enfim, com o que quer que seja. E é uma forma da gente continuar, né? Porque esse negócio vai demorar, a gente sabe, né, que ainda vai demorar até a gente ter uma vacina, né? A gente tem que encontrar um jeitinho para viver, né? Então, a gente pensa em retomar as visitas aí, sei lá, talvez no espaço de 1 ou 2 meses, né? Se houver, né, demanda, se as pessoas quiserem ir, né? Mas é possível fazer, né? Então, eu tenho umas imagens aqui, eu queria mostrar para vocês. Pode passar, Amanda? Pode, fica à Pode? vontade. Então, eu vou colocar aqui um PowerPointzinho para a gente ver lá umas imagens dessa área. Estão vendo aí o PowerPoint? Ainda não, Apareceu para vocês, não? ainda não. Então, espera aí, deixa eu voltar aqui, fazer o caminho outra vez. Então, eu venho aqui na cela, apresentar agora uma janela. Nossa, por que ele não está aparecendo aqui agora? Ué, Amanda, aquela hora a gente conseguiu botar, agora não sei por que eu não estou conseguindo inserir essa janela aqui. Tenta pela tela inteira, às vezes acontece isso no meu também. Vamos lá. Tela inteira. Então, olha só, o PowerPoint não aparece aqui naquela janela que aparece,
para eu poder selecionar ele. No tela inteira, não. Você vai ter que compartilhar sua tela inteira. Aí a gente vai ver inicialmente as imagens aqui do Google Meet. Aí você, a hora que você clicar no PowerPoint, no seu próprio computador, vai aparecer pra gente. Entendeu? Peraí, vamos lá. Então. Aí vai aparecer tudo que você fizer no computador, vai aparecer. Tela inteira. Apareceu? Ainda não, você botou compartilhar? Outra vez aqui. Se não, eu coloco aqui. Eu não tô vacilando alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo botar o negócio. Você pode pôr para mim, então, por favor, Amanda, para a gente não perder tempo. A hora que vocês conseguirem ver, vocês me avisem. Isso, tá aparecendo aí. Então tá. Aí você vai só me guiando para eu saber a hora que eu passo o slide. Você consegue maximizar aí? Vê agora. Ele está ainda com as janelas laterais aí. Eu já coloquei no modo de apresentação. Mas não tem problema não, dá para ver assim. Então, gente, esse aí é o nosso logo, né? Esse bonequinho do catador aí. À esquerda é o logo do clube, né? E à direita um amigo que é um paisagista que nos ajuda nessa interlocução com o clube, né? Ele é diretor lá da área de sustentabilidade do clube. A gente, inclusive, apresentou esse projeto num congresso de clubes no Brasil e o clube ganhou na categoria sustentabilidade, né? Entre vários clubes, né? Do país, clubes ricos, né? Do Rio e São Paulo. Então, um clube aqui de uma cidade pequena foi o clube com a iniciativa mais sustentável, né? Dentre todos os outros clubes no país, a gente foi premiado e tal, foi um negócio bem legal. Pode passar, Amanda, por favor. Eu passei. Uai, não passou aqui não. Ai, gente, peraí, então. Ele tá na primeira. Isso, aí. Então aqui era só mostrando naquela... Opa, sumiu agora. Isso, aí mostrando como é que é um aterro sanitário, né? A manta na base do aterro, essa aí é a que fura, né? E que o chorume acaba vazando, infelizmente. Né? Então, um aterro sanitário não é uma obra que garanta para nós, gente, uma proteção, né, em termos de meio ambiente. Ele é um feio arrumadinho, né? É um lixão melhorado, na verdade, mas é uma tecnologia muito obsoleta, tanto que está sendo abandonada lá fora já há muito tempo, né? Pode passar. Então, se a gente não tem, se o aterro não é o caminho é a coleta seletiva. Né? A gente avançar efetivamente para separar os resíduos na fonte, né, e encaminhar os orgânicos para o tratamento, reciclável para reciclagem, e a gente vai ficar com 15 ou 20% de rejeitos, que é isso que tem no lixo efetivamente. Né? Se a gente separar, quem separa os resíduos em casa, vai ver isso facilmente. O reciclável seco ele é o mais volumoso, né? Vai dar aí um volume absurdo, uns 60%, 70% dos resíduos. Aí vem o orgânico, que ele é pouco volumoso, mas muito pesado, né? A metade do peso. E o rejeito, que é o material não reciclável, papel higiênico, uma outra coisa, ele vai dar uns 20% do nosso lixo, 15% a 20%. Então a gente poderia gerar uma fração muito pequena do que a gente efetivamente gera de lixo. Né? E pode passar, Amanda, por favor. Eu passei. Aqui não está indo, não. Eu acho que você tem que ir lá no... Tá, continua com esse slide do aterro aí. Ai, gente. Não está no modo apresentação, por isso que a gente está vendo na lateral. Será? Então, no meu está. É? Ó, agora passou demais. Volta um. Deu aí? Não. Não. Volta um, por favor. Meu Aí, isso aí. Está nas bombonas azuis aí. É. Né? Então, essa é uma imagem lá do nosso pátio, né, de compostagem. Essas bombonas
são colocadas nos restaurantes, né, ou nos refeitórios das indústrias, e o baldinho que está à esquerda aí, o baldinho branco, agora sumiu a lateral, é o que vai para as residências, tá? Então, isso aí são os nossos recipientes de coleta dos orgânicos, né? Pode passar, Amanda, por favor. Aí é uma imagem do pátio, né? Esse sistema que a gente usa é um sistema de leiras estáticas, então é como se fosse um charuto de resíduos, né? Um rocambole, né? Imagina aquele rocambole de carne moída que a gente faz, né? No meio ali é resíduo e em volta é uma capa de palha, né? Envolvendo os resíduos. Então ele fica cozinhando ali dentro, né? 70 graus por 4 meses e meio, até ficar pronto. Né? Isso vai sendo montado em camadas, né? Então a gente põe uma camada de resíduo misturado com folhas, cobre. Semana seguinte a mesma coisa, e aí vai até chegar a 1 metro e pouco de altura. Quando chega nessa altura, a gente para e abre outra leira, e essa fica lá compostando, então. Então é um processo bem higiênico, não tem chorume, não tem cheiro, não tem mosca, não tem rato, não tem nada. Né? Então uma leira dessa aí recebe 1 tonelada e pouco de comida por semana. De resto de comida mesmo, gente, aquele troço melequento, né? Resto de comida é um negócio ruim de lidar, né? Mas quando você mistura com folhas e faz a blendagem correta, é igual fazer um bolo, né? Você tem lá os ingredientes, né? A farinha, o ovo, né? A manteiga. Se você colocar os ingredientes direitinho, vai dar o bolo bacana, né? Se não tiver os ingredientes de acordo, aí vai dar algum efeito colateral indesejável, né? Mas aí com a prática vai se ajustando essa receita. Pode passar, Amanda, por favor. E isso se aplica a todos os resíduos orgânicos. Né? Eu estou fazendo um trabalho com um lodo industrial, né, de um processo lá da Vigor, né, da fábrica de iogurte lá, que é um lodo com 80% de água, né, mas fazendo a mistura dele direitinho, ele vira um produto interessante para compostar. Essa é uma imagem do nosso pátio, então, né, lá à direita está a nossa tenda, onde ficam as leiras embaixo, para a gente controlar a umidade, né, se chover, atrapalha, né, então tem um controle da umidade no processo. No meio é a nossa horta, né, e no cantinho esquerdo ali é a nossa sala de aula, é o telhado verde. É um lugarzinho bem agradável, no meio da cidade, você está a 5 minutos do centro e parece que você está numa chácara, então tem essa facilidade de acesso, né, que ajuda, né, as pessoas a irem lá, as crianças, né, que é uma coisa que agregou muito, assim, foi muito interessante para nós a presença dos visitantes lá. Pode passar, por favor. Aí é mais uma imagem da horta, né? A gente fez uma mandalinha, depois uma outra maior, né? Plantou um milho, aliás, as capivaras invadiram lá e derrubaram tudo, o milho, a gente vai cercar agora. As capivaras acharam e depois que achou, já era, né? A gente está com uma cerca agora lá, porque elas estão cavando atrás de inhame, de batata, então nossa horta está meio bagunçada agora, nesse dia aí estava bacaninha. Pode passar. Esse é o nosso biodigestor, né? Um modelinho que foi usado aqui em casa com uma iniciação científica de 2 alunas. Ficou rodando 1 ano aqui para a gente perceber as variações de temperatura ao longo do ano, né? Porque no inverno a temperatura cai, gera menos biogás, no verão diferente. E aí depois a gente pegou esse jeitinho e levou ele para lá e está usando como produção de biogás aí. Então foi feito um cercado em volta dele aí, usando uns dormentes velhos, né? E a gente encheu de mato do lado também para aquecer. Então a gente fez uma compostagem também ao lado do biodigestor para aquecer o biodigestor usando o calor da compostagem. Né? Porque a compostagem é um processo que libera calor, né? As bactérias aquecem o resíduo ao processá-lo, né? Ao comê-lo, gera calor, e esse calor aquece o biodigestor e gera mais biogás. Então, essa imagem da direita aí, esse azul, né, é o fogo do biogás, é uma queima completa, né, é um gás limpo. Né, e essa imagem aí é uma imagem muito interessante, porque essa é a hora que você percebe quando as crianças realmente veem que lixo não é lixo. Né? Lixo tem potencial energético, tem nutrientes, tem uma série de coisas. Pode passar.
Então, aí o saneamento ecológico, né, que a gente fez lá, essa caixa d'água verde aí, onde a gente lava as bombonas. Tem como é que chama aquilo ali? Uma caixa de gordura, depois um filtro anaeróbico, que até a iniciação científica de uma menina, e para ver o antes e depois, né? E aí entra nessa zona de raiz, que é uma calha, né, plantada, que as plantas vão tirar o nutriente da água. Então, um sisteminha bem simples, sem gasto energético, de fazer o tratamento desse efluente. Serve também para tratamento de esgoto. Então, é um exemplo interessante também de prática sustentável de baixo custo. Pode passar. Aí é um outro exemplo legal do aquecimento de água na compostagem, né? A gente colocou umas serpentinas dentro da leira de compostagem e depois eu até substituí, eu enfiei esse boiler dentro da leira de compostagem e aquece a água a 50 graus. Então a gente consegue o aproveitamento energético da compostagem também, que isso não é discutido. A gente só pensa na compostagem enquanto fonte de adubo, né? E pensa no biogás como fonte de energia e nutrientes, porque sai o fertilizante líquido do biogás, né? Mas da compostagem a gente não pensa na fonte de energia, mas tem calor aí para ser aproveitado. Então a gente bota esse boiler aí e aquece a água a 50 graus, e com essa água quente a gente lava as bombonas usando menos detergente, ou quase sem detergente. Então é mais uma forma de aproveitar o resíduo de todas as oportunidades que ele nos dá, né? E é gratuito, né? Esse calor, as bactérias estão trabalhando para nós gratuitamente, aí por que não aproveitar, né? Vai passar, mano. Aí o nosso telhadinho verde, né? Essa micro sala de aula nossa, inclusive está bem alinhada com os dias atuais, né? Não tem parede, tudo bem ventilado, né? E esses pilares aí foram árvores que caíram nos temporais de verão, né? O chão lá não está dando para ver direito, mas são restos de tijolo de um calçamento, daqueles bloquetes, né? Foi feito um calçamento lá numa área do clube, tudo que sobrou de retalho de bloquete a gente botou aí. A gente cobriu o teto, aí a gente fez um teto de bambu e cobriu com essas lonas de propaganda, né, de show que passa, esses banners, né, grandões, botou uma camada de composto lá em cima e plantou. Né? Hoje está tomada de boldo, está mais bonito do que essa imagem aí, que tem um capim misturado com esse lambari vermelho. Hoje está tomada de boldo, um boldo pequenininho, está muito bonito. Isso aí é interessante, uma vez eu estava indo numa chuva, ficou 1 hora sem pingar uma gota do telhado. Então a gente mostra isso, né, para as pessoas. Fala, o que isso pode importar nos ambientes urbanos que estão todos impermeabilizados, né? Então a gente tem enchente pra caramba, a água não tem para onde infiltrar, né? Mas se os telhados absorvem água e depois eles vão evaporar essa água para a atmosfera outra vez, vai ajudar a diminuir o risco de enchentes e fica super fresco aí. No verão você está embaixo, fica fresquinho. Né? Então isso diminuiria muito o uso de ar-condicionado. Né? Então isso é uma tecnologia aí que já está bastante difundida e a gente fez aqui também tudo com resíduos, né? Aproveitando o material reutilizável. Então o próprio pátio todo, a exceção do biodigestor, né, que é uma caixa d'água de fibra feita para isso, uma outra coisa como aquela tenda branca lá, o próprio pátio é todo feito de material aproveitado também. Esses bancos que vocês estão vendo aí, uns bancos verdes, eram bancos quebrados, a gente consertou, né? Foi tudo um material reutilizado, reaproveitado, consertado, né? Então um investimento pequeno para fazer um centro de educação ambiental muito simplinho também, mas que de alguma maneira consegue transmitir, né, o recado que a gente precisa. Pode passar. Aí a nossa iniciativa do PEG-PAG, né, que é interessante, a gente acredita que não há sustentabilidade sem ética, né? Então a gente deixa lá o adubo, os sacos de adubo, e tem um cofrinho ali, debaixo daquela placa tem um tubo de PVC ali que é um cofrinho. Então a pessoa vai lá e deposita lá, tem o valor aí, R$20, né, o saco de 20 litros, e o camarada pega o saco e ele põe o dinheiro aí se ele quiser. Né? Se ele não quiser, ele vai embora, não fica ninguém tomando conta. Então é uma tentativa da gente trabalhar um pouquinho da ética também, né? E é muito curioso, outro dia eu achei um bilhetinho ali, o cara estava sem dinheiro, mas ele botou um bilhete, ele peguei 3 sacos de adubo, fulano, deixou o telefone, né? Então
uma ideia legal. E o outro, a nossa coleta seletiva, que é o Lavoisier e o René Descartes, né, que é o camarada do pensamento linear, né, que foi útil para nós no passado, mas agora a gente precisa fechar esse ciclo. Né? Então a gente cai por nada se perde, nada se cria, tudo se transforma do Lavoisier. Né? Então isso é legal que a gente fala isso para as crianças, aí às vezes vai o professor de filosofia lá levar as crianças, que não está ligado diretamente com a área de meio ambiente, quando ele vê isso, ele dá risada, ele fala, pô, que legal. Ele fala, pois é, a trabalhar filosofia aqui na postagem também, né? A matemática, o português, um monte de coisa. Pode passar. Aí umas imagens das crianças, né, lá na horta, né, a molecada, a gente leva eles para plantar e leva para colher também. Pode passar. Né? Isso aí é uma ação de extensão com os catadores, né? A gente tem uma certa ligação com os catadores aqui e a gente percebeu que eles têm muito pouca orientação para manusear os resíduos, né? Então tem gente que come alimentos que encontra nos resíduos. Outro dia uma moça achou um vidro de shampoo e uma catadora, né? E pegou o conteúdo desse vidro que ela não sabia o que era e passou na cabeça, caiu todo o cabelo dela. Alguma coisa que alguém tinha posto dentro de uma embalagem de shampoo que não era shampoo. Né? Então aí a gente colocou várias lâminas, né? Com salmonela, com coliforme, com um monte de patógeno, para eles verem o que tem de micro-organismo no resíduo que eles não estão enxergando. E não pode chegar, simplesmente meter a mão, comer, né? Só porque aparentemente está bom. Né? Então a gente está fazendo uma ação de extensão também paralela aí. Pode passar. Aí uns cursos, né, que a gente faz, tanto de compostagem quanto de bioconstrução, né, para mostrar o aproveitamento de materiais, né, do barro, da madeira. Pode passar. E aí é uma iniciativa que a gente faz quando a gente vai colher as hortaliças, a gente distribui, né, para os clientes, a gente distribui para instituições sociais, né, vem o pessoal do Centro Espírita que tem um trabalho lá na comunidade, vem o pessoal de várias instituições assim de apoio, né, a comunidades carentes, a gente chama o pessoal lá e distribui as verduras, porque a gente colhe muita coisa num pontual, não é aquela horta que fica dando ao longo do tempo. Então a gente tem um momento, fica 2, 3 meses, né, preparando, de repente numa semana tem ali 1.500, né, hortaliças ali frescas, bonitas, né, para doar. Então essa foto da direita acima aí, que está acima de mim aí, né? Eu sou esse careca aí com esse pé de alface roxo na mão. Em cima dele está minha filha aí, está aparecendo só os cotovelos dela, o tamanho desse pé de alface, né? Esse pé de alface devia ter uns 50 centímetros de diâmetro no mínimo e uns 2,5 kg. Dão umas verduras lindas, né? Porque o solo é muito rico, né? Então saem umas coisas realmente muito bacanas aí e a gente fica orgulhoso, né, dessa produção aí, bem pequenininha, mas a gente traz muito orgulho. Pode passar. Aí a gente tem o nosso pórtico lá, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, né, da ONU, e a gente consegue encontrar um link em cada um deles ali, né, para essas coisinhas que a gente está mostrando aí. Até outro dia tinha uma professora lá, ela falou, tá aí, igualdade de gênero. Como é que você trabalha igualdade de gênero aqui num pátio de compostagem? Eu falei, a sustentabilidade é para todos, né? É uma demanda que todos têm, então não tem discriminação nenhuma, todo mundo tem que se envolver nisso. Né? Então, todos os 17 objetivos aí, dá para criar um exemplo, um pequeno exemplo em alguma coisa aí no pátio. Né? Então, se a gente consegue exemplificar isso tudo, fazendo um pátio praticamente feito de lixo, de material aproveitado, esses vasos aí com essas palmeiras aí, ó, eram umas palmeiras que estavam morrendo num restaurante. Cara, tira isso daqui. A gente levou elas para lá, colocou adubo nelas e água, elas reviveram. Estão aí umas palmeiras lindas, né? Então, se a gente consegue reproduzir, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio num pátiozinho desse, bem simples, feito de resíduo, por que a gente não consegue fazer isso em termos de sociedade? Né? Essa é a questão. Pode passar, Amanda, está acabando já. Aí são alguns clientes, né? Então tem aí restaurantes locais, tem outras empresas maiores, né? Como a Vigor, Grupo Trigo, tem curso de inglês, tem a parceria da UF, né? Que é a nossa
nossa escola aqui parceira, Unifor, onde eu sou professor, tem a White Martins, né? Tem, então, empresas grandes e pequenas empresas participando dessa iniciativa aí. Acho que acabou. Passa mais uma, Amanda, por favor. Acabou. Acabou. Então é isso. Essa é a ideia, né, do trabalho que a gente desenvolve aqui. Né? Acho que é isso. Miguel, muito legal, muito mesmo. Quando eu conheci, na realidade, eu conheci a iniciativa antes de te conhecer, né? Você esteve lá já, né, Amanda? Não, fiquei encantada, assim, e aí já peguei o seu contato e a gente já vem conversando já desde o começo do ano, né? Isso. E o que é mais legal, assim, a aproximação com a economia da funcionalidade da cooperação, nessa questão da educação ambiental, que leva os indivíduos à conscientização do ambiente, né, e no ambiente que eles vivem, nessa questão territorial, dos problemas que existem no território, trazendo uma motivação enorme para a mudança de comportamento, né, tanto com as 46, 50 residências, quanto com o pessoal das empresas, e com todas as escolas, né, os atendimentos das escolas que você faz, e também a questão do comprometimento com a proteção, utilização dos recursos naturais de uma forma mais racional, né. Essa questão da cooperação, que eu acho pertinente a gente comentar, né, você comentou muito, assim, foi muito legal, que você comentou muito bem a questão de como a sociedade precisa também se envolver e ter um comprometimento, né? Então, cabe à sociedade esse compromisso com relação às questões ambientais, com o seu território. Com certeza. Adquirindo essas questões que você falou de valores éticos, morais, e essa nova mentalidade, e, sobretudo, atitudes com relação ao próprio lixo e com relação ao ambiente que é de todos, né? Isso, para mim, é o mais sensacional, assim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, mas eu vou ver as perguntas aqui, vou abrir também para o Francisco Duarte, para o Francisco Lima. Eu só queria, antes, que você me explicasse para a gente como é que está agora na quarentena, né, com essa questão da pandemia. Provavelmente você falou que não estão tendo a questão da educação ambiental agora, porque não está tendo mais como receber as escolas, no caso, estão fechadas. Com relação também à coleta nas residências e das empresas, se você pudesse falar um pouquinho para a gente. Olha, os restaurantes saíram, assim, uns 80% dos restaurantes, né, porque eles diminuíram muito o movimento, e a primeira coisa que corta é uma coisa, né, supérflua, digamos, para o funcionamento do restaurante, né? Então, os restaurantes saíram o Grupo Trigo, por exemplo, que era um cliente grande, né, ele que faz comida para o Domino's, para o Spoleto, para essas coisas de massa, né, saiu também. Então, alguns saíram, né? As residências aumentaram, porque as pessoas fazem mais comida em casa, então começaram a produzir mais resíduos e prestar mais atenção no resíduo também, porque estão em casa, né? Começam a ver aquela quantidade de resíduos sendo gerado. Então, aumentou algumas residências e saíram alguns restaurantes e empresas. Mas agora está devagarzinho voltando. Já tem 2 restaurantes novos que se aproximaram, né? Uma outra empresa. Então, de alguma forma, a gente conseguiu absorver esse baque, né, digamos, da pandemia, e o negócio continua funcionando. A gente parou por 2 semanas, né? E aí foi curioso que as pessoas me ligavam falando: eu estou andando pela casa com a casca de banana e não consigo botar no lixo comum, porque a pessoa já transformou a mentalidade, já houve a mudança de hábito, né? E é realmente assim. Quando eu vou na casa de uma pessoa que não tem o resíduo separado, eu fico incomodado. Como é que eu vou botar uma dentro de um papel, uma caixa de papelão limpinha, vou colocar um pó de café em cima, mas eu fico com aquele negócio também na mão, né? Então é uma mudança de hábito, né? Que depois que você adquire, você vai embora com ela, né? É isso que a gente tem que tentar colocar na sociedade, né? Tem uma questão aí, mais procurada por homens ou por mulheres a massa. A mulher é mais sensível a isso, né? Das residências, que 95% foram as mulheres que procuraram, né? Uma ou outra foi o homem, né? Então a mulher, acho que ela é mais antenada, né, nessas questões aí do que o homem, pelo menos na sociedade aqui de uma cidade, né, de interior, né, mais tradicional, né? Talvez nas cidades maiores, com a cabeça mais aberta, os homens também estejam mais envolvidos, acho que isso é fato, né?
mas aqui as mulheres são a maioria esmagadora da demanda. E a questão das escolas, a gente está pensando em criar o tour virtual, né? Se não for possível voltar à visita presencial, a gente vai criar o tour virtual. Igual a gente está fazendo aqui, né? Uma reunião dessa no Meet, eu vou estar lá na compostagem com o celular, fazendo o tour que a gente faria normalmente, mostrando a leira, abrindo a leira, o pessoal lá com a enxada, né? Colocando os resíduos, indo na horta, tentar reproduzir aquele tour, né, de maneira virtual, né? Pelo menos a gente consegue, a gente não perde essa chama, né, da educação ambiental, que ali é muito bacana, e a gente não queria abandonar, né? Com certeza. Eu vou passar a palavra agora para o Francisco Duarte, e na sequência, né, não sei quem quer começar, Francisco Lima, para articular e colocar alguma questão, e depois eu ponho mais algumas questões do chat, tá bom? Legal. Fala, Guião, tudo bem? Tudo bom, Chico? É um prazer estar aqui. Para quem não sabe, o Guião está fazendo parte aí do grupo, né, que a gente começou, tentando repensar aí o modelo econômico. E minha primeira questão, Guião, ela tem a ver de entender melhor, porque é tanta coisa que você mostrou, que tanta coisa interessante, legal, tanta ligação com restaurante, com escola, com clube, com até com catadores. Uhum. Mas eu queria saber assim, qual que é a sua oferta? Como é que, no fundo, o modelo, a gente está discutindo um modelo econômico de organizações, de empresas que acabam tendo que sair do limite da empresa para tentar construir uma espécie de ecossistema, mas tem ofertas bem claras, porque, na verdade, a ideia, como você está falando, é difícil de fazer de negócios como esse sobreviverem por uma série de questões que você colocou. Uhum. Então, como é que você caracteriza a sua oferta? Então, ou primeiro o seu intramuro, o que é o doutor catador, qual a sua oferta e quais seus principais parceiros na situação atual? Então, os principais parceiros são o clube, né, que me cede essa área, que é muito importante, me cede mão de obra também, porque isso ajuda muito o negócio a funcionar, né? Se eu tivesse que arcar com essas despesas, acho que o negócio não conseguiria avançar, né? Então, a parceria foi fundamental para que ele aconteça. E com relação aos clientes, a gente tem uma oferta diferente para as residências, né, e para as empresas. Para as residências, as pessoas se sensibilizam porque elas querem fazer o certo com o seu resíduo, né? As empresas, elas têm mais um interesse, né? Elas até querem fazer o certo, mas ela tem um interesse, né, sempre por conta de ou uma condicionante do licenciamento ambiental dela, né? Ou ela quer, por exemplo, como a Vigor quer a ISO 14001, né? Então elas têm alguma demanda, né, que elas precisam de tratar o resíduo para que essa demanda seja satisfeita. Nenhuma das empresas, exceto um ou outro restaurante, né, os restaurantes, o restaurante exatamente é um exemplo disso, né, que funciona semelhante a uma residência. Ele não tem uma demanda que ele precise fazer isso para resolver um problema, né, e ele faz porque ele quer fazer o certo, né, que é um negócio que está optando por gastar uma grana para fazer o certo, né? Assim como é uma residência, só que o restaurante é um negócio, né? E todos eles se interessam pela questão da educação ambiental, porque a educação, todo mundo está financiando essa educação ambiental, né? Porque as escolas vão lá sem custo. Então a gente recebe as escolas lá
Eu fico lá 1, 2, 3 horas com as escolas, né? Então, esse é um tempo que a escola não paga para levar essas crianças lá, né? Essa remuneração, ou minha, ou do monitor que está lá, da mão de obra que atende, que recebe, né? Então, isso está, digamos, incluído no pacote, né, do que a gente cobra para retirar os resíduos, né? Então, isso é uma coisa... É isso que eu queria entender. Você cobra alguma coisa, você passa lá pegando o resíduo. Eles te pagam por isso. Me pagam por isso. Eles me pagam mensalmente. As residências pagam entre 30 e 60 reais. Eu deixo uma tarifa livre. Ó, você pode pagar 30 ou 60, você que escolhe. Né? Se você pagar 30, você está pagando o serviço de coleta e compostagem. Se você paga 60, você está pagando o serviço de coleta e compostagem e financiando a educação ambiental. Né? E o adubo, também gerado no final, é uma fonte de renda. Eu vendo o adubo para as pessoas, né, diretamente, não vendo para um intermediário, que seria uma loja de agropecuária, por exemplo, que compra e revende. Né? Então, eu vendo o adubo para as pessoas. E eu dou também, né, a gente tem um sistema de recompensa, de 6 em 6 meses, a pessoa recebe um saco de 20 litros de adubo, né, para ela colocar lá onde ela quiser, nas plantas e tal. E quem quiser comprar o adubo também tem lá um adubo puro para venda, né? E a gente faz uma propaganda que é um adubo realmente de primeira qualidade, né? Quando você compra um adubo, às vezes, numa casa agropecuária, ele está misturado com um monte de coisa, né? Com areia, com terra, com várias coisas. E a gente vende um adubo de primeira qualidade. Então, são duas fontes de receita, né? A pessoa paga para a gente coletar e o adubo que a gente vende lá, né? No clube. Interessante. Eu queria que você contasse um pouco mais aí como é que foi essa relação com os catadores e se existe alguma relação com as coletas seletivas ou as coletas de lixo em Volta Redonda. Não. Aqui a gente tem duas cooperativas, né? Aqui tem até uma iniciativa interessante que é a Prefeitura de Volta Redonda, acho que é a única prefeitura que remunera as cooperativas por tonelada coletada, né? Porque essa tonelada de resíduo que a cooperativa está pegando, está deixando de ir para um aterro sanitário, né? Então a prefeitura não paga o aterro sanitário por essa tonelada. Guilherme, desculpa, é cooperativa do quê? São cooperativas de catadores. Ah, tá. São duas cooperativas de catadores que tem aqui. Então, elas têm o recurso que a prefeitura dá a elas por tonelada coletada e elas vendem o resíduo para as recicladoras, né? Assim que as cooperativas sobrevivem, né? E a gente tem uma relação, porque eu faço parte do Conselho Municipal de Resíduos, né? Como especialista, eu vou lá opinar no conselho, né? A prefeitura me convidou. E eu conheci os catadores e acabei me aproximando e me envolvendo com eles de alguma maneira, porque eles são atores fundamentais no processo, né? Até porque a nossa política de resíduo sólido, ela joga todas as fichas nesse mercado informal, né? Não há você até encontra na política lá dizendo que os incentivos creditícios, fiscais e tal, para você trabalhar com reciclagem, você não encontra isso na prática, né? Se você quiser comprar um equipamento, você não vai ter desoneração nenhuma, né? E nem o financiamento diferenciado, né? Então, acaba que toda a coleta seletiva do país está relegada, a maior parte dela, pelo menos, aos catadores, né? Então, isso é uma forma, né, até de manter a coisa mais ou menos como está, né? Não avançar muito, né? Porque as empresas de transporte de aterro são um lobby muito forte, né? Para você quebrar isso é muito difícil, né? Então os catadores vão só arranhar um pouquinho esse mercado, é por isso que a gente não avança, né? Então é assim, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, 180 toneladas por dia de resíduos na cidade e os catadores conseguem pegar 60 por mês, né? Então, eles pegam 1/3 de um dia dos resíduos, né? E essa é uma das melhores coletas seletivas do Estado. A gente vê o nível de como é que a gente está em termos de coleta seletiva, né? Então, vai avançando muito lentamente, né?
Eu ainda tenho um montão de questão, mas eu vou passar a bola só para não manipular a história. Vou passar para o... Eu estou vendo que tem questões, tem o Chico aqui já acendeu a coisa, deve estar doido para falar. Então, eu vou... A gente continua, nós vamos ter oportunidade de se ver várias vezes agora. Bacana. Obrigado aí pela apresentação. Eu também tenho várias questões. A gente aqui em Belo Horizonte também está investindo muito no orgânico, né? Pelas mesmas razões que você falou, que o Brasil descuida muito desse problema, e sem resolver o orgânico, a gente não tem chance de criar uma alternativa, ou seja, o aterro, ou incineração, que vai ser uma grande besteira, né, se essa coisa começar a entrar aqui no Brasil. Mas aí a minha preocupação, a questão que eu queria te colocar, é sobre a questão da escala, né? Você falou muito bem, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho também que a gente consegue fazer aqui. Aí eu queria que você explorasse em dois sentidos. Um, a escala do seu negócio, do seu empreendimento, se ele pode crescer, se ele está, vamos dizer, no tamanho ideal, adequado, ele deveria crescer mais, e o que dificulta isso, e como que nisso você conseguiu essa adesão dos moradores, se é um limite da sua escala, ou se é uma dificuldade de conquistar novas adesões, ou como que esse trabalho foi feito, se são aqueles que já estavam convencidos, que já tinham essa consciência, foi um trabalho de convencimento, e para ampliar. Aqui a gente está começando a fazer compostagem com as associações de catadores, e que eles podem, além do material seco, também trabalhar com orgânico, pegando experiência de pessoas que trabalharam com os baldinhos também, né, que já tinham uma experiência, eles estão transferindo esse know-how para os catadores, porque não é nada fácil, né, lidar com isso aí. Então, a questão é, como que você está trabalhando na escala do seu negócio, e certamente a gente precisa crescer, não fazendo uma mega central de compostagem, né, mas talvez em várias pequenas ilhas, né, várias formiguinhas trabalhando juntas. Então, essa questão da escala é muito importante, né? O resíduo é sempre uma questão de escala, né? Quanto mais escala, mais viável fica economicamente, né? Então, só que ali eu tenho uma limitação de espaço, né? Eu estou dentro de um clube, eu tenho ali 1.000 metros quadrados, eu tenho aquela tenda, né? Não posso fazer mais leiras, e a gente já começou a esbarrar em algumas limitações, né? Porque às vezes surge demanda de resíduos orgânicos da indústria, né? Não o resíduo orgânico do restaurante, da indústria, mas do processo produtivo, né? Então, você tem lá, digamos, uma fábrica de suco, vai gerar bagaço pra caramba, né? Uma série de resíduos orgânicos da produção, né? E esses são numa escala maior. Então, a gente está pensando numa possibilidade de expansão, né, para uma outra área diferente dessa aí, né, porque ali a gente já está mais... Ali é possível ainda receber, né, mais algumas residências, mais alguns geradores medianos, restaurantes e tal, da área ali, né? Mas quando a gente começa a pensar em termos de indústria, né, que a coisa já vai para a escala de tonelada, não tem jeito, porque ali é manual, né? Os resíduos são aportados na mão, são virados na enxada, né? Então já não tem jeito. E essa é uma limitação, porque não é um crescimento gradual que vai acontecer. Para eu sair daquele pátio ali, eu tenho que dar um passo largo, né? Um passo para uma pá carregadeira, para um negócio assim, para um triturador, e aí já demanda, assim, teria que ter de repente surgir algum cliente de peso que pudesse bancar esse passo largo, né? Então, isso pode ser que aconteça, né? A gente está pesquisando algumas oportunidades aí, porque tem demanda, né? Em algum momento a gente vai sair dessa condição. A gente está devagarzinho, as empresas, as pessoas estão entendendo que isso é, né, um tiro no pé para nós, né, continuar assim. Mas é muito lento, né? Bastante lento. Então tem que haver é um passo largo, né, que ainda não consegui dar. Mas sempre, a ideia é que sempre continue esse pátio aí como
por conta dessa possibilidade de trazer as pessoas, né? Que a logística é perfeita para trazer as pessoas ali, né? Então, sempre vai continuar existindo esse pátiozinho, mesmo que a gente tenha, em algum momento, uma área maior que possa receber resíduos numa escala maior. Mas essa questão não é um crescimento assim que vai acontecendo linear, não, tem que ter um degrauzão para conseguir passar para uma central, para uma coisa assim. Então, a gente está nesse limiar, né, de conseguir avançar ou não, né, dependendo do cenário. E agora, esse cenário do momento deu uma esfriada, né, porque a ideia parecia que ia avançar mais, agora deu esse banho-maria, mas eu acho que ainda tem horizonte, né, com trabalho tem horizonte. Bacana, eu vou passar então para umas perguntas do chat, tá? Certo. Tem muita pergunta legal aqui, vou selecionar algumas, porque a gente vai ter bastante tempo para conversar. Em Volta Redonda, Guião, tem alguns, pelo menos, bairro, alguma região em que tem mais clientes, que tem mais demanda, ou é mais pulverizado? Olha, tem um bairro aqui que começou, né, que é o bairro Laranjal, que tem umas pessoas que se conhecem, né, e eu acho que a adesão das pessoas ela é mais por conta do boca a boca, né, as pessoas contam umas para as outras que estão participando desse projeto, acham uma coisa legal, né, e uma coisa que eu percebi também foi que as pessoas mais velhas se aproximaram primeiro, né, as pessoas mais maduras, digamos, né, talvez até por uma questão de estarem mais tranquilas de grana, né? Estão aposentados, talvez, já estão num cruzeiro assim da vida e puderam prestar mais atenção nisso, né? E então tem esse perfil das pessoas mais maduras, das mulheres e tal. Tem esse bairro aqui que tem um pouquinho de gente a mais, proporcionalmente, mas depois pulveriza muito. Porque às vezes até num bairro distante, que teoricamente seria um bairro mais pobre, digamos, tem alguém lá que está interessado. E a tarifa é uma tarifa acessível, né? Então não é nada também que elitize o negócio, né? E a cidade é pequena, então a gente pode transitar bem. A ideia era fazer de bicicleta, né? Como tem no ciclo orgânico aí no Rio. Só que no ciclo orgânico, por exemplo, você tem 200 mil pessoas morando só em Copacabana, né? Que é quase o tamanho de Volta Redonda, a população de Volta Redonda morando num espaço pequenininho, né? Então, você consegue de bicicleta coletar muito rapidamente várias pessoas próximas geograficamente, né? Aqui não tem jeito. Aqui tem uma casa, né, num bairro a 10 quilômetros do outro, e do outro, e do outro, então acabou que não funcionou o negócio da bicicleta. Mas a gente usa um carro só no álcool ou no gás, né? Então, os dois combustíveis no álcool, principalmente, que vai poluir menos, tem a gasolina, né? E o gás, menos, tem a gasolina também. Mas a gente não conseguiu ainda diminuir mais essa pegada ecológica, né, em relação à coleta. Mas é bem pulverizado nos vários bairros. Você comentou, né, dos baldinhos, né, que tem 2 pacotes, e comentou também de outra fonte de renda, que então você tem os baldinhos com as residências, você tem a coleta nas empresas, nos restaurantes das empresas, e a venda do adubo. Isso. Você tem também, porque eu lembro que eu vi no site alguma questão de consultoria, que você também gere alguma renda? Isso, a gente está fazendo agora uma primeira consultoria para um escritório de arquitetura. A gente vai criar uma certificação para eles, né? Vai fazer uma medição do quanto que eles geram de lixo, implantou a coleta seletiva e ver o quanto que consegue diminuir, né? Mais ou menos assim, para tentar chegar até 5% de rejeitos ou até zerar. Zerar não tem jeito, porque tem um papel higiênico, não vai dar, né? Nem tudo pode ser reciclado, né? Mas pelo menos a gente chegar aí a 5%, 10% já seria interessante. E isso vai estar sendo um primeiro trabalho de consultoria, mas a moça é minha cliente no Baldinho, né? E como ela tem vários outros, ela é uma pessoa é uma arquiteta que faz vários projetos e tal, então a gente fez fez um acordo, né, de cooperação. Vou fazer essa consultoria para ela, sem remuneração, né? E a gente vai fazer disso um piloto, né, um modelo, e tentar mostrar para outras
para outras empresas e tal. Então, não gerou renda ainda isso, né? Mas é uma expectativa que gere em algum momento essa consultoria também. Mas a gente oferece isso, né? A implantação da coleta seletiva, de várias coisas, mas ainda não houve essa demanda porque as pessoas acham que a coleta seletiva basta você comprar lá aqueles coletores coloridos e botar. E não é assim, tem vários modelos de coleta seletiva, né, que vão até custar mais barato e serem mais eficientes, fazerem as pessoas aderirem melhor, aonde colocar o coletor, quais são os melhores arranjos, né? É igual a administração, né? Todo mundo quer ser administrador, né? Mas tem o cara que é o administrador mesmo, né? Ele faz isso profissionalmente, né? Então, para alguém achar que é interessante contratar alguém para fazer a coleta seletiva, tem que ser uma pessoa que conheça do assunto. Porque senão ele manda comprar os coletores, bota lá e simplesmente não funciona. Aí ele fala que a coleta seletiva não funciona. Eu não faço porque ninguém respeita, todo mundo bota os resíduos em qualquer coletor. Porque não foi feito um planejamento para que isso funcionasse. Não foi feito um acompanhamento com as pessoas, uma abordagem, uma conscientização, né? Tem todo um trabalho aí, mas que ainda não é muito valorado, né? Mas a gente tem essa oferta de serviços também. Uhum. Nas residências, eu vi também que você tem uma questão de oferta de curso para residência, mas ainda não tem essa demanda, né, de que as próprias residências teóricas. Exatamente. Quando a gente ia lançar o primeiro curso, entrou a pandemia, né? Ia ser um curso de horta orgânica, então a gente convidou uma moça que era especialista em agricultura orgânica, uma outra que era especialista em medicinal, né? Então a gente ia fazer várias parcerias com pessoas que entendem de assuntos diferentes a fundo e usar o pátio lá, a área, como o lugar de encontro, né, dessas coisas. Tem um pessoal do Instituto Gastronômico também que faz os cursos, né, de gastronomia, e a gente combinou de fazer aulas lá. Então ia colher uma verdura na horta e fazer ali no biogás uma comida, né? Então, para trazer esse outro componente para o momento de gastronomia. Então, o cara está colhendo uma verdura orgânica, cozinhando no biogás, né? Então, né, é uma coisa rica para o próprio instituto, enfim. Mas aí isso deu uma freada agora, né, com essa história, mas são projetos aí que vão avançar com certeza. E tem demanda, né? As pessoas enxergam, acham isso legal. O lugar é agradável, apesar de muito simples, ele é agradável, as pessoas se sentem bem ali, está no meio da cidade, mas a temperatura já baixa uns 2 graus só de entrar ali, né? Porque é um pequeno ambiente de floresta. E é muito fácil de chegar pela logística, né? Então tem outras possibilidades. Tem uma outra pergunta, tinha algumas que você já respondeu, tá? Questões de parceria e tal. Tem uma aqui que é referente ao que você comentou no início, da dificuldade de ter recursos, né? De ter sócio investidor, etc. Que é como que você conseguiu os equipamentos para compostagem, né? As ferramentas de trabalho, sem a ajuda dos bancos, né? Surgiu algum parceiro nesse quesito, assim? Não, então, Deixa eu complementar essa pergunta só um pouco. Porque, tudo bem, precisou tem esses recursos, né? Como é que você conseguiu esse tipo de recurso? Mas você também falou que duas coisas que, para mim, pareceram um pouco contraditórias no início. Primeiro, você fala que a gente tem que evoluir tecnologicamente falando. Mas, ao mesmo tempo, você falou que esse tipo de inovação não é nada sofisticado. Eu não preciso de tecnologia para isso. Então, eu preciso, talvez, mais de um outro tipo de inovação que não seja uma inovação tecnológica, de softwares, de TIC, de tecnologias de informação, etc., que eu preciso mais talvez, de uma inovação, de um outro tipo de inovação. Será? Não, então, Chico, quando eu digo que a gente tem que evoluir, a gente tem que evoluir do modelo de aterro para o modelo de tratamento. Né? É nesse tipo de evolução que eu me refiro, de sair da questão do aterro sanitário, do lixão, para efetivamente a gente tratar o resíduo, mesmo que seja de uma forma simples como é a compostagem. Né? E aí tem da biodigestão anaeróbica de vários
modelos diferentes, tem a compostagem com maquinário bacana, né? E tem a compostagem, assim, artesanal, como a gente faz ali, que aí foi a pergunta que a Amanda fez, né? Como que investimento tem ali? Pá, enxada, né? Garfo, investimento pequeno, né? Que eu trabalho lá de dia e dou aula à noite, né? Na faculdade. Com os recursos do meu salário de professor, comprei lá a peneira, comprei a enxada, as coisas, né? E aí foi o investimento, a princípio, é pequeno. Né? Com os primeiros recursos, a gente comprou aquela tenda para pagar em não sei quantas vezes, tipo Casa Bahia, né? E a tenda está lá para proteger da chuva. Então, não conseguiria investimento para maquinário, né? Até porque nessa escala ainda não tinha demanda, né? Mas para passar para uma escala maior, aí daí a limitação. Né? Se você vai, quero pegar um empréstimo do BNDES, vai lá, bate na porta do BNDES, vê se alguém vai deixar você passar da porta. Né? Se você não tiver um conhecimento ou os, como é que fala, os lastros, né? As garantias, você não consegue na prática. Né? Não acontece. Para os bancos privados, então, nem pensar. Uhum. Tem uma pergunta referente aos parceiros, né? Você comentou muito do clube, né? E a gente já conversou um tanto, bom, e você comentou até que o clube, né? Até hoje mesmo você comentou que você utiliza diversos resíduos do clube para construção, para melhorias, né, nessa área de vivência. E você até comentou também que o clube cede funcionários, né, acho que uma vez por semana para isso. Então, o clube é um grande parceiro, com certeza. Aí a pergunta seria, né, assim, quais são os outros parceiros mais constantes? Aí eu já até amplio, né, como que os usuários, né, os assinantes aí dos baldinhos, eles podem se considerar também, né, responsáveis ou parceiros dessa iniciativa, se eles ajudam, se eles... Eu sei que você já comentou que tem alguns mutirões, assim, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Então, o clube é o parceiro fundamental, né? Por sorte, a direção do clube é um pessoal com a cabeça boa e enxergou nisso um negócio interessante para o clube, para os sócios, né? Porque ali a gente tem muito associado que vai para lá mexer na horta, né? Então virou um espaço também interessante para as pessoas terem, além do clube social que oferece o esporte, que oferece o churrasco e o campo para jogar bola, a piscina, né? Virou lá meio que uma pequena chácara com uma horta lá que as pessoas vão lá mexer na terra, vão conversar, né? Então isso foi uma coisa interessante que o clube enxergou, né? Uma oportunidade de entretenimento para os sócios e a oportunidade de tratar o resíduo também, né? E o clube também enquanto ator social para o desenvolvimento de consciência ambiental local. Então, por sorte, o pessoal que estava lá deu cabeça boa. Se não fosse, né, de repente não teria acontecido. Né? Só para você, vou tratar seu resíduo em troca do espaço. Mas aí o cara, mas tratar resíduo por quê? Né? Se fosse uma pessoa de uma mentalidade tradicional. Se eu posso botar isso na coleta comum, né? Isso é um dos gargalos também. Nas cidades pequenas, o grande gerador não paga para destinar o resíduo. Né? É a coleta pública que vai pegar. Né? Aí no Rio, por exemplo, se gerar mais de 100, 120 litros, a coleta pública não tem obrigação de pegar de você. Você tem que contratar uma coleta privada. Mas nas cidades pequenas, os empresários e os políticos estão muito mais próximos. Né? A coisa é muito menos formal, digamos. Né? Então, é difícil. Se o cara vai botar no lixo de graça, por que ele vai pagar alguém para pegar para ele? Né? Então, esse é um dos gargalos que a gente tem aqui também, que não consegue, para dificultar o avanço comercial do negócio. Né? Mas, por sorte, o clube lá teve essa cabeça e assim foi feito. E não sei, acho que a Amanda você perguntou outra coisa também, mas eu não sei se eu esqueci aqui. A questão dos usuários, né, dos assinantes dos baldinhos, como que é a questão da cooperação, o envolvimento deles na iniciativa? Isso, a gente, todas as vezes que a gente vai plantar, colher, ou às vezes fazer uma manutenção lá, a gente chama as pessoas, né? Então as pessoas iam muito, a Camila, por exemplo, né, sua amiga ia lá com os filhos, com o Fábio, né? E as crianças dela se amarravam, mexiam na terra. Isso é uma coisa muito curiosa. Tinha uma moça que teve lá com a filha, e a filha plantou lá, né, uns alfaces, a menina devia ter uns
4 anos. A menina plantou, aí 2 meses depois voltou para colher, né? Aí a menina ficou assim, de boca aberta, né, com o tamanho daquele alface que ela tinha plantado, né? Ela viu aquela mudinha pequenininha, a gente compra as mudas dos produtores de Santa Rita, né, do bairro vizinho aqui, aquelas bandejinhas de muda com a muda já germinadinha, assim, 2, 3 centímetros de altura. E aí planta lá. E essa menina levou esse pé de alface para casa, uma alfação daquele grandão, e a mãe falou que ela comeu a metade do pé de alface, ela comeu uma travessa de alface junto com a família, né? Que ela falou que a menina nunca tinha comido uma quantidade de verdura daquele jeito. E outras crianças também que chegam lá, falam assim, pode... Um dia chegou o menino lá, pode comer? Eu falei, pode. O menino abaixou e começou a morder o alface no pé, né? E aí veio depois a professora me ligou dizendo que a mãe falou que o menino nunca tinha comido um verde na vida, aquelas coisas de criança que não quer comer verdura, né? Mas ali, né, envolvido naquele negócio, naquela história da reciclagem, do plantio e tal, às vezes muda até o hábito alimentar de uma criança, uma vivência dessa, né? Então as pessoas gostam muito e frequentam, né? Às vezes você tem... Volta Redonda é uma cidade que tem muito pouca opção de lazer ambiental, digamos, né? Você não tem uma praia aqui, você não tem cachoeira, você não tem floresta para você fazer isso, você tem lazer de esporte, né? Ou shopping, aquelas coisas bem engessadas, né? E ali virou o sítio, né, para muitos. O sítio é 3 minutos de casa, né? Então sempre você viajar, para você ir para um lugar, então ali, né, criou esse ambiente, e as pessoas gostaram. E acabou, e as pessoas começaram a se conhecer também, tanto no grupo do WhatsApp, quanto nesses encontros lá. Daí começou a criar uma amizade, aí, enfim, é uma outra face, né, que a gente não previa, que foi útil também, foi bacana. Sensacional, Guião, muito bom mesmo. A apresentação de hoje foi maravilhosa. Tem várias outras perguntas. Oi? Falei Camila, mas é a Amanda. Estou pensando em você, pensando na Camila. Eu queria só fazer uma perguntinha rápida para ele. Você tem cliente aqui no Jardim Esperança? Então, hoje me escreveu uma moça do Jardim Sônia. Esperança. Sônia. Não sei, deixa eu ver aqui o nome dela. Ela me escreveu aqui no... Ih, eu tô sem óculos, Márcia, vai ser difícil. No ela Instagram? me escreveu no Instagram. Eu vou levar para ela um baldinho amanhã e 2 sacos de adubo. Ela vai iniciar e vai comprar adubo também para a casa dela. O boca a boca tá valendo, viu? Foi eu que falei de você para ela. Opa. Convidei até para o fórum. E eu também serei a próxima, tá, de baldinho do catador, porque nada melhor para a pesquisa do que ser parte dela, né? Isso. Tá junto com você. Isso, legal, bacana. Agradeço. Tem mais gente por aí. Bacana. Aqui do bairro. Aí daqui a pouco você vai poder botar as bicicletas por setores. Opa, ótimo. Vamos lá. Pegar Jardim Esperança. Uhum. Eita, Seu microfone fechou. O microfone fechou sem querer. Eu tô falando assim que, de repente, começa com Jardim Esperança, chega a Siderópolis, Casa de Pedra, já tem um setor para ser atendido, quem sabe, por bicicleta daqui a pouco. Pois é. Se tiver já são setores bem próximos, né? Exatamente. E plano, né? Que pois é, tem que subir o Laranjal. Né? Não, o Laranjal é danado. Ainda o mais Laranjal com o peso. É mais no alto. Não, e o peso dos baldinhos, né? Eu fiquei mais descer, né? Descer com a bicicleta lotada de baldinho. Oi, gente, é muito bacana, tem muita questão extremamente pertinente no chat, mas deu a nossa hora, né? Então, para a gente respeitar também o horário, né? As pessoas têm outros compromissos. Vou fazer um encerramento. Chico, você quer falar alguma coisa final? Não, só mesmo agradecer, nós vamos continuar em contato aí. Já tive vários insights também para a gente poder conversar. Bacana. Nos nossos próximos encontros, Guião. Muito obrigado. Legal. Prazerão, cara. Eu que agradeço. Um prazer enorme. Uma satisfação. Muito obrigado. Valeu, gente. Pessoal, então vamos encerrando o nosso 5º fórum de hoje. Agradeço imensamente, Guião, mais uma vez. Bacana. Foi o primeiro fórum com você, mas eu tenho certeza, né, que a gente ainda vai fazer outros aí, conforme for caminhando o nosso trabalho, porque as pessoas com certeza vão ter várias questões aí
guardadas para a gente conversar numa próxima oportunidade. Agradeço todo mundo também que participou hoje do fórum, né? Foi muita questão, foi bem bacana mesmo. E lembrar todo mundo, né, que esse fórum está sendo gravado e vai ser disponibilizado lá no canal do YouTube. A Renata já colocou para vocês o link, ela até pode colocar agora novamente para quem não se cadastrou. E convidar vocês também para seguir o nosso site, os fóruns também estão sempre disponibilizados no site, a gente coloca os eventos, as nossas participações aí nas lives, webinar, que agora tá super em alta, né, por conta do remoto. Avisa do próximo também, Amanda. Sim, o nosso próximo fórum, então, vai ser no dia 20 desse mês, tá? A gente vai ter uma periodicidade, a princípio, de 15 em 15 dias, então, um fórum organizado pela gente aqui do Clube FC Rio, e em 15 dias, ou seja, dia 20, um fórum mais organizado pelo Artemis Belo Horizonte, com alguma iniciativa de Belo Horizonte, tá? Então, no dia 20, a gente tem um próximo fórum, vocês vão receber o convite no e-mail, e depois, no dia 3 de setembro, um próximo fórum com iniciativa aqui do Rio novamente, tá? Então, é só vocês seguirem a gente lá no Instagram, nas mídias sociais, que os eventos sempre são postados lá, e para acompanhar também o trabalho que a gente tem desenvolvido, né? Não só de fórum, mas de debate, de palestras, com um grupo de pesquisa, e agora com esse grupo de acompanhamento de empresas e iniciativas, né, que o Guião faz parte com a gente. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço.